Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. Hoje o Bem-Estar em Movimento vai falar sobre a saúde da boca. Dizem que é pela boca que começa a saúde. Para isso, eu vou entrevistar um dentista, claro, acostumado a tratar a boca das pessoas há mais de 40 anos. Meu convidado de hoje é o Dr. Gino Ornstein. Dr. Gino, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, boa tarde. Primeiramente, avisar que não tem mais de 40 anos, são só 39 anos, Entendi. pouco tempo. Isso faz toda a Faz diferença. muita diferença. Antes da gente começar essa entrevista com o Dr. Gino e ver tudo sobre a nossa saúde da boca, eu faço um convite para você, ouvinte, mandar a sua dúvida para bemestar@cbn.com.br ou para o Instagram @cbn ou o Instagram @Márcio Atala. Gino, eu quero começar perguntando o que é uma boa higienização da boca. O que eu preciso fazer? O que é considerado ideal para a gente ter uma boa higienização, cuidar da saúde dos dentes, da boca? Então, desculpa. A higienização começa na criança. Aí você depende do que os pais façam a higienização. Limpem os dentes, olhem se tem manchas nos dentes, pelo menos até uma idade que a criança consiga fazer sozinho. E isso é super importante. Que eu tenho visto, o início dos problemas começa aos 6, 7 anos, que é quando começa a nascer os dentes permanentes, e às vezes os pais não olham, são os dentes mais importantes que nascem. São os primeiros molares, que nascem com 7 anos, 6 anos, e ali pode se formar cárie, e aquela cárie com 12 anos vai estar enorme, e a criança vai perder aquele dente, ali começa um monte de outros problemas que depois eu posso falar mais sobre isso. Agora, a higienização de adulto, ela depende basicamente do fio. Eu sempre brinco que se você parar numa ilha deserta e tiver duas opções de levar ou o fio ou a escova, é mais importante você levar o fio. O fio é mais importante que a escova. O fio é a solução para praticamente 95% dos problemas. Não depois que os problemas estiverem instalados. Por exemplo, tártaro, gengivite, periodontite, ele não resolve mais. Mas a partir do momento que você está com a boca limpa, feito a profilaxia no dentista, aí, nesse primeiro dia, é importante você usar o fio do jeito certo, escova, e 2, 3 vezes por dia, pelo menos, você não vai ter mais problema nenhum de higiene, eu acho. Tá? Então vamos lá. Você comentou a questão das crianças, né? Com 6, 7 anos, se eu voltar para a minha infância, provavelmente eu escovava muito mal o dente com 6, 7 anos. É normal que uma criança de 6, 7 anos não consiga ou não faça uma ótima escovação ou passe o fio dental. E aí o olhar atento dos pais é sempre importante, né? Então, eu com 7 anos, se deixasse por minha conta, eu ia escovar uma vez cada 3 meses. Claro. Banho também não tomava. Eu dependia dos meus Criança pais. É assim, claro, é o papel dos pais. Eu dependia né? dos meus pais para fazer um monte de coisa. Os pais têm que ficar de olho nisso. Claro. Às vezes você tem, sei lá, 8 filhos, 9 filhos, não consegue dar conta. Tem pais, eu vejo pais que levam as crianças no consultório, a criança está com um rombo no dente, principalmente nesses primeiros molares, que são os dentes mais importantes ali na formação toda, e o pai nunca percebeu que ele tinha cárie ali. Falou, você viu isso aqui? Eu não vi, eu nunca abri para ver e tal. E aquilo se transforma numa bola de neve que aí você não corrige depois. Quando a gente fala dessa limpeza dos dentes, a gente fala principalmente, né, do fio dental, e você falou que ele é super importante. A gente fala de uma boa escovação. E aí você também tem aqueles produtos que você faz o gargarejo, enfim, o bocejo. Sim. Os 3 são importantes? Em ordem de importância, é o fio, a escova e o bochecho. O bochecho é o menos importante. Se você não fizer, por Na exemplo... verdade, eu particularmente não acho importante o bochecho. Acho importante o fio e a escova. Desculpa,
A escovação e o fio mais importante do dia é quando você vai dormir. Porque você vai ficar 8 horas ali com a boca fechada, fermentando, deixando a saliva ácida, que essa saliva ácida propicia a formação de cárie, tártaro. Então, essa escovação antes de dormir é a mais importante. E o capricho no fio dental. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Já ouvi dizer que é importante você escovar o dente sempre depois das grandes refeições, na hora de dormir, claro. Já ouvi gente falando que escovar dente demais não é bom, é importante só quando acorda e quando vai dormir. Qual a periodicidade, a frequência de escovação diária ideal? Bom, eu tenho 40 anos de clínica, eu tenho visto... Tem gente que vai no consultório e eu falo, você pode voltar daqui 1 ano e meio. Tem gente que vai para o consultório e fala, daqui 3 meses você volta. A pessoa volta em 3 meses e está cheio de tártaro. Entendi. E outro que voltou em 1 ano e meio não tem nada para fazer, dá as costas e vai embora. Então a periodicidade é meio relativo. Se eu tivesse que fazer uma média, eu diria que você pode escovar 2 vezes por dia ou 3 e passar fio 1 ou 2. Entendi. Desde que você passe em todos os espaços que tem. São 28 dentes ou 32, se você tiver os sisos. São 32 dentes, são 64 espaços. Demora 1 minuto e meio. Você tinha perguntado de escovar demais. Escovar demais também é pior do que no escovar. Isso que eu ia perguntar. Porque a escova junto com a pasta, ela é abrasiva. E se você fizer força, você abrasiona o esmalte. O esmalte é muito forte. Ele aguenta ser abrasionado. Mas quando ele acaba... aí vai acabar tudo muito mais rápido. Entendi. Então você tem que escovar com calma, munheca mole e vai ficar tranquilo assim. Entendi. Aí você faz essa escovação, passou o fio e tal, mas claro que a visita periódica ao dentista ela é fundamental. E aí você comentou, tem pacientes que chegam aqui e eu consigo ver, até pelo histórico dele, por como ele cuida dessa saúde bucal, que daqui 1 ano ele pode voltar. E tem gente que você sabe que... 3 meses. 3 meses. Na média, 1 ou 2 visitas ao dentista por ano é o recomendado? Na média de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses é bom. Você consegue, mesmo nesses casos que eu falei de 3 em 3, esses 3 meses que ele atrasou, que ele deveria ir em 3, não provocou grandes estragos. Mas se ele ficar 3 anos, por exemplo, ele vai voltar cheio de tártaro. Aquele tártaro ele vai empurrar a gengiva para baixo. Você tira aquele tártaro para fazer a profilaxia, a gengiva continua lá embaixo e ela não volta mais. Então você pode perder 3 milímetros de gengiva ali e osso junto. Então essa pessoa vai ficar com dente mole. Às vezes não com 40 anos, mas com 60, 50, vai ficar com dente mole por causa disso. Você começou a tocar num ponto importante. Então, se a pessoa acumula muito tártaro, não cuida, a chance dela começar a perder essa massa óssea no dente ou ter uma dentição não muito boa e não muito forte aumenta muito. Aumenta demais. Tem várias coisas que provocam perda óssea. O tártaro é uma, dentes mal, ortodontia, que é aparelho, assim, movimentação muito rápida, que eu vejo a pessoa querer solucionar um problema sério em 1 ano. Essa movimentação rápida provoca retração de gengiva e perda de osso, tártaro e mal oclusão. Aí você entra na ortodontia bem feita, se precisar de aparelho, para colocar os dentes em oclusão. Oclusão, o que é? É como ela relaciona os dentes de baixo com os dentes de cima. Tem que estar todos pegando, cada um fazendo a sua parte, os incisivos e os caninos cortando, os molares amassando. E se tiver tudo encaixadinho, a chance de ter perda óssea é pequena. Agora, tem a parte genética, por exemplo, também. Como tem osteoporose e outros problemas ósseos, essa parte de osso na boca também, às vezes você pega a família inteira que perde os dentes com 60 anos, está começando a perder os dentes. Quando você fala de perder dente, isso está relacionado à perda de massa óssea? Está relacionado à periodontite, que é doença de gengiva, que provoca perda óssea. Aí e o tártaro também provoca perda óssea? O tártaro provoca, no começo, gengivite, que é a inflamação da gengiva. E se a pessoa não tirar aquele tártaro, aquela inflamação e infecção vai para dentro dos ligamentos que separam o dente do osso. Ali é periodontite, é mais séria. Entendi. Ali, dependendo para onde está indo essa doença, descendo
a nível de raiz, chega um terço da raiz, se ela descer, o dente começa a ficar mole. Aí eu recebo muita gente lá nessa situação. Você pega o dente, ele está um pouquinho mole. Às vezes você tira aquele tártaro e o dente volta a ficar saudável. E a ficar firme. Às vezes não. Agora, a população, ela tem, na média, envelhecido, as pessoas estão vivendo mais, né? E uma das coisas que eu reparo quando eu faço muitas intervenções populacionais são as pessoas acima de 60, 65 anos com uma certa dificuldade no consumo de proteína, porque os dentes, eles já não estão tão bacanas. E aí a pessoa, não vou comer carne porque é mais difícil a mastigação. E aí ela acaba indo muito mais para essa coisa da massa, da coisa que é mais fácil. Cortar o bifinho. Exatamente. Você tem observado que as pessoas estão conseguindo manter essa dentição por mais tempo? Ou é um problema realmente para as pessoas que chegam aos 60, 65 anos manter ali uma dentição saudável? Então, se você, a partir da criança, que eu falei dos pais, você evitar que essa criança perca o primeiro molar, porque uma coisa importantíssima, que é uma das coisas mais importantes, é quando você perder um elemento. Perder um dente não é o fim do mundo. Eu perdi 2 já. Você tem que substituir. Você faz um implante, faz uma prótese, porque quando você perde um dente, os vizinhos tendem a se aproximar de um jeito errado. Entendi. E começa a vir a retração, perda de ósseo. E o de cima, vamos supor que você perdeu o de baixo, o de cima começa a descer em direção àquele espaço vazio. E isso é uma coisa que acontece muito. Com o tempo você está com esse de cima mole, porque o dente vai saindo do osso, o de baixo mole, e isso vira uma bola de neve. Bola de neve. Eu acho que eu não respondi a tua pergunta, né? Que eu entrei em outra coisa. Não, mas porque... A dentição dos 60 anos. Eu imagino que as pessoas acabem tendo algum tipo de perda de um dente ou algum problema, e aí sem o tratamento correto, isso principalmente depois dos 60, 65 anos, você acaba tendo eu acho prejuízo. que acontece muito, no Brasil principalmente, mas se a pessoa cuidou, eu tenho clientes de 70, 80 anos, minha mãe tem todos os dentes, 90 anos de idade, mas ela vai no dentista de 6 em 6 meses, o que o dentista fala, ela faz, ela tem também condições financeiras para fazer isso, esse é outro problema. Sim. Eu falo, vamos substituir o dente, vamos fazer um implante. Não é todo mundo que vai ter essa condição, faz, claro. Mas ele pode fazer, tem outras opções para substituir os dentes, mais baratas. Você não pode deixar espaço. A boca trabalha como uma engrenagem. Entendi. Se você perder um dente dessa engrenagem, os elementos que estão em volta vão sair do lugar e aquilo vira um problema em pouco tempo. Agora, quando você fala de tártaro, de infecção na gengiva, isso tem alguma relação com o mau hálito? Pode ter. Na maioria dos casos, tem. Tem. O dentista mais experiente consegue perceber se... Normalmente a pessoa chega no consultório, nossa, minha mulher diz que eu tô com um mau hálito enorme. Aí você olha e a boca dele está em ordem. Você percebe que você consegue, mesmo de máscara, você consegue sentir um pouco do odor. É um dos problemas da profissão. Você consegue, pelo tipo de cheiro, você sabe de onde vem aquele cheiro. 90% mau hálito vem de gengiva. Vem de gengiva. Vem de gengiva, tártaro, cárie, tudo de ruim da boca. Mas tem uma porcentagem que vem de dentro, do estômago, de outras coisas. E língua? Tem que ter um cuidado de escovação com língua? Eu acho que tem que ter. De vez em quando você tem que lembrar e escovar a língua. De vez em quando. Mesmo porque a língua ela está numa posição geográfica da boca que você sozinho limpa ela o tempo todo. Sim. Se você pensar, você está passando ela nos incisivos, você está limpando ela o tempo todo. Então, não é uma coisa que eu me preocupo com a minha, por exemplo. Porque eu olho no espelho e vejo que ela está saudável. Claro. Mas tem gente que tem uma língua que não parece muito saudável ali. Aí é mais importante escovar. Língua amarelada, aquela língua esbranquiçada, é importante escovar. Mas ela geograficamente, ela já está num lugar que ela vai se escovar sozinha, praticamente. Os dentes, eles acabam sendo um grande cartão de visita, né? A gente brinca que um sorriso abre portas, Hoje mais ainda, né? Você ter uma dentição bacana é
é bacana não só visualmente, mas enfim, ela é importante. Para comer, para qualquer coisa, né? Para beijar, para tudo. Só que agora existe uma questão estética muito forte em relação aos dentes. Então você vê muita gente fazendo clareamento o tempo inteiro. Então a primeira pergunta é: fazer muito clareamento pode prejudicar os dentes ou não? Ou fazer clareamento é indicado de quanto em quanto tempo? Então, você tem 2 tipos de clareamento. É indicado, não pode fazer muito clareamento. Uhum. A minha filha quer fazer todo dia. Aí não Não é dá. assim. Não é assim. Você tem, o clareamento são 10 dias, ou faz no consultório a laser, mas aquele é o clareamento. Quando você vende, por exemplo, o clareamento caseiro, ele tem um X ali para 20 dias. Mas o normal é fazer 10 dias. As pessoas fazem 20 e pedem mais produto. Ah, não ficou legal, eu quero mais, quero mais. Cada vez Isso não é mais bom. branco, né? Mas o clareamento, ele não tem esse poder de deixar esse branco que a gente está acostumado, que aí já é outro tipo de procedimento. O clareamento ele é natural e eu acho importante. Agora, o clareamento deixa o dente mais sensível. Isso que O eu te gelado. perguntar. Aumenta a sensibilidade do dente? Aumenta bastante. E se você... Tem clientes que chegam e... Olha, eu queria fazer um clareamento. A primeira pergunta que eu faço é: você tem os dentes sensíveis com água gelada? Ah, eu tenho, eu não consigo tomar água gelada e tal. Então, vamos pensar 2 vezes. Se você vai jogar dinheiro fora, você não vai conseguir fazer. Agora, você tem hoje algumas cremes dentais, vamos dizer assim, que são indicados para quem tem mais sensibilidade. Funciona? Funciona. Funciona bem. Funciona bem. Aí tá. Então, ajuda bem. Ajuda bem. Mas o clareamento, ele aumenta mais a sensibilidade do que o creme dental tira. Entendi. Então, não adianta fazer os dois. Precisa fazer uma avaliação com o dentista. Precisa fazer uma avaliação. Aí, ok. Desculpa. E o clareamento também depende. Ele funciona bem até uma certa idade. Assim, quando você é mais velho, ele não clareia tanto. Entendi. Quando você tem muita restauração de resina na frente, você tem que explicar para o paciente que vai clarear o dente, mas a restauração não vai. Ele vai ter que trocar as restaurações. O custo vai aumentar. Claro. Tudo tem um bom senso para ser resolvido. O profissional sempre é o mais indicado para fazer essa avaliação. Aí, hoje, eu vejo muita gente com um dente perfeitinho, perfeitinho, muito branco, parece até o brinco que parece dente de Mentex, né? Que tipo de procedimento? Isso é uma porcelana? O que eles colocam ali que fica tão branco e certinho? Então, 98% dos dentistas, 99%, não gosta. Acha isso feio. Eu acho muito feio. Uhum. Se for feito assim, a rodo, que nem fazem hoje. Isso é faceta ou lâmina? Tá. De porcelana, pode ser de porcelana ou resina. Tá. A de porcelana é mais cara. Você faz ou não faz um pequeno desgaste na parte da frente dos dentes. Você desgasta o dente. Ou não, em caso de lâmina, pode às vezes nem fazer desgaste. Mas esse desgaste é o quê? Do esmalte? Do esmalte. E aplica como se fosse uma unha postiça. O protético faz uma unha postiça e você cola. Só que fica... Eu não sei se é o porquê, mas as pessoas pedem um branco que não existe. Né? Um branco... Fica um Mentex mesmo. Branco neve, né? Branco neve. E fica todo mundo com um sorriso igual. Se você olhar, sei lá, eu não vou falar nome aqui, mas tem jogadores da seleção brasileira, artistas, é o mesmo sorriso. Uhum. Mas a gente está numa fase que é a mesma sobrancelha, É. a mesma boca. Existe um padrão estético existe aí. Existe um padrão ali que você não conhece, você não sabe mais quem é quem. Entendi. E aí, que cuidados que a pessoa tem que ter? Porque, pô, tem ali uma lâmina na frente, né? A escovação é igual, passar o fio dental é igual. Quanto tempo dura uma... Dura muito. Desde que eu tenho visto... Às vezes chega no consultório gente com uma placa única dos dentes. Não passa fio ali entre os dentes. Caramba. E aí, aí você tá... Esse cara tá com os dias contados. Ali é gengivite, periodontite. Não tem como. Tá bonito, mas são 2 anos, 3 são anos. 2 anos. Aí as facetas, elas são feitas... Elas são caras, quando são de porcelana, bonitinho. E ela tem que entrar no ângulo 0 com o dente. Entendi. E o fio tem que entrar deslizando normalmente. Normalmente. Aí, beleza, aí tudo bem. E você não precisa fazer da cor da lâmpada, né? Também. Claro. Faz uma cor que... Se eu tivesse que fazer uma peruca aqui,
eu ia querer que ninguém soubesse, né? Que eu fiz uma peruca. Claro. Ia tentar ser discreto. Para quem está nos ouvindo na rádio, o doutor Tino tem pouco cabelo, vamos dizer assim. Não dá para perceber muito. Mas a gente falou bastante aqui da importância da dentição. É na boca que a gente começa também o processo de digestão e absorção de vários nutrientes. Sim. Então é muito importante que esse dente cumpra o papel dele para uma boa mastigação, né? Pensando nisso, né? Pensando que eu preciso ter uma boa mastigação, que minha saúde começa por ali, visita ao médico, boa higienização. Quando eu vou fazer alguma coisa de estética, ver se, por exemplo, eu não deixo nenhum... não fica bonito, mas acaba não ficando funcional, que esse é um problema. Você falou do cuidado ali da língua, eventualmente. São esses os principais cuidados? Ou alguma outra coisa relacionada ao estilo de vida pode impactar a minha dentição? Por exemplo, beber café, beber algum tipo ou comer algum tipo de alimento que possa trazer algum prejuízo. Ou, se eu fizer atividade física, de alguma maneira, eu posso ter uma dentição mais forte, sei lá, massa óssea, porque quando eu faço atividade física, eu ganho massa óssea. Essa massa óssea também se reflete do dente, não? Não tem informação, eu acho que não. Tá. Mas não tem informação. Você tinha falado de você sobrecarregar o estômago. Isso. Se você perde, por exemplo, os dentes posteriores, as pessoas às vezes não ligam muito para perder os posteriores. Ele vai ficar praticamente com corte só dos alimentos. E ele não vai amassar os alimentos, que vai sobrecarregar o estômago, com certeza. Isso vai trabalhar muito mais. A digestão dele vai ser mais difícil. Então, manter uma boa dentição tem esse papel, né? De você ter sobrecarregar menos todo o sistema de absorção. O sistema digestivo começa pela boca, né? Exato. Dali você vai... Esse cara que perdeu os dentes, ele vai mandar a comida inteira para e, por exemplo, eu vejo gente que toma muito café, o dente escurece. Café não... Eu não vejo problema nenhum no café. Tá. Tem gente que fuma 2 maços de cigarro e não tem uma nicotina mostra nos dentes. Talvez seja uma higiene boa ou uma tendência. É muito relativo. Teoricamente, a nicotina mancha os dentes. Fica cheio de mancha, né? O pior alimento para os dentes mesmo é a gordura? Gordura e... Gordura não, desculpa, o açúcar. Eu falei em gordura porque né? O açúcar e a acidez também. Limão, ácido, a cárie, tudo de ruim na boca adora meio ácido. E isso foi interessante. Eu quero falar primeiro do açúcar, né? Que, claro, eu quando eu era um garoto, quando eu era bem garoto, eu tinha um hábito de comer muita bala. Talvez... Só você. Talvez por isso eu tenha tido tanta cárie. Esse excesso de açúcar, ele é um convite à cárie? É um convite aliado com a má higienização da criançada, né? Entendi. Aí você fez todo o kit da cárie. E aí você tem aí uma turma que fala o seguinte, olha, para emagrecer, até para evitar câncer, um shotzinho de limão no jejum. E a gente sabe que para emagrecer e para evitar câncer, isso não ajuda em nada. Mas eu já ouvi gente dizer que você ficar direto pegando um shotzinho de limão, né, o suco do limão, e tomando, pode ter algum efeito ali no dente por ser muito ácido? Pode, mas de um modo geral não é isso que vai fazer. Isso, né? Não é tomar o café, nem um shotzinho de limão. Os problemas que podem ocorrer são muito maiores. Por exemplo, o pai não olhar a criança se tem cárie, a pessoa não passar o fio, ficar 10 anos sem ir no dentista. Essas coisinhas que a gente ouve em todos os lugares são coisas pequenas. Tipo café. Cigarro não. Cigarro realmente é o limão que você falou, coisa ácida. Isso é o de menos. Isso não vai mudar nada nos 100 anos que a gente vai viver, né? No fim, é igual a atividade física, é igual a alimentação. O estilo de vida de uma boa saúde da boca tem a ver com aquilo que a gente faz na maior parte dos nossos dias, né? Então, se na maior parte eu estou escovando o dente legal, eu estou passando ali o fio dental, enfim, eu estou fazendo minha visita regular ao dentista, eu vou minimizar a chance de ter um problema mais sério. Você vai acabar fazendo uma coroa ou alguma coisa durante a sua vida, mas isso você vai continuar tendo dente até os 90 anos. Antigamente a gente vivia 50, 60 anos, né? Nos últimos meio século, a expectativa de vida aumentou muito.
O nosso dente é preparado para durar 100 anos? Os meus estão aqui com 60. É preparado. São preparados? É preparado, com certeza. Desde que você tenha esse cuidado. Você vai perder um pouco do corte dos dentes, mas você vai comendo menos também, então vai tudo pro caminho certo. A natureza sabe. A natureza Acho que sabe. A gente está se encaminhando aqui pro final do programa, e no final do programa a gente sempre tem um quadro. 3 dicas para levar para casa. Quem acabou nos vendo, nos ouvindo, fala assim, pô, eu peguei várias dicas aí, mas eu queria que o Dr. Gino me desse 3. Se eu tivesse que escolher 3 coisas para fazer ali no meu dia a dia que fosse muito bom para a saúde dos meus dentes e da minha boca. 3 dicas do Dr. Gino para cuidar dos dentes. Vou tentar achar 3 aqui importantes. Uma, você vai para a churrascaria e volta para casa. Entre o primeiro molar e o segundo pré, fica um pedaço de carne. O que você faz? Você vai lá, passa o fio, tira esse pedaço de carne, escova os dentes e esquece o resto. Eu às vezes, sou tendencioso a fazer isso. Não, passa o fio em todos os dentes, todos os espaços. Pelo menos uma vez por dia. 2 seria o ideal. Fio dental, pelo menos uma vez por dia. Não só no pedaço onde grudou a carne, ou a couve. É verdade. Às vezes o cara couve vai ali onde juntou couve e é o primeiro que gruda. E aí não faz no resto, né? Esquece faz só o resto. onde. Esquece ou nunca faz. Ou nunca faz. Então faz uma vez por dia. Uma vez por dia. O fio funciona como um massageador da gengiva também. Não é só... o que eu vejo é... A pessoa tá falando, se eu passo o fio ali, sangra, eu paro. Porque sangra. Não, é o contrário. Sangrou ali, é ali que você tem que passar mais ainda o fio. Entendi. Entendeu? Agora, se tiver um tártaro ali, por isso que tá sangrando, aí o dentista que vai resolver. Claro. Outra coisa importante. O tártaro, ele parte do biofilme, da placa bacteriana. A placa bacteriana é aquela massinha, sabe? Quando você fica um tempo sem escovar, você sente que o dente está áspero. Aquilo é a placa bacteriana. Aquilo, em 24 horas, ela se transforma em tártaro. Caramba. 24 horas. Então, teoricamente, se você escovar os dentes uma vez cada 24 horas, você não vai ter tártaro. Mas não precisa escovar uma vez cada 24. Escova 3 em 24, né? Mas, então, quando a pessoa está cheia de tártaro, aquela região ali está sem escovar há muito tempo. E outra coisa, o tártaro, ele tem dificuldade de grudar no esmalte X. Para um outro tártaro, depois que tem um tártaro instalado, para um outro tártaro grudar nesse tártaro, aí é muito mais rápido. Muito mais fácil. Então vira um... Então, pelo menos 2 vezes por dia também escovar o dente. 2 vezes por dia, no mínimo. No mínimo. Mínimo, é. Fio também. Tá. Terceira dica. Já dei 2? 2. Vou dar 8, pode? Pô, temos todo o tempo do mundo. A terceira dica vou dar 2 em uma. Visitar o dentista uma vez por ano, para ajudar vocês aí. E não ficar com falta de dente. Faça qualquer coisa para não ter buraco. Um dente parte para implante, parte para qualquer coisa. Lembrando que a boca é uma engrenagem. A engrenagem tem que estar completa. Não pode estar faltando um dente na engrenagem, uma peça, porque vai sair tudo do lugar. E isso vai custar caro depois de 20 anos, 15 anos. Muito bom. Gino, quero agradecer muito a sua participação. Tenho Obrigado certeza que os nossos ouvintes saíram com muito mais informação de como cuidar da saúde dos dentes e da boca. Obrigado e espero... Obrigado a você. ...ter a sua participação aqui de novo no Bem-Estar em Movimento em breve. Espero ter ajudado aí. Com certeza. Bom, o Bem-Estar em Movimento de hoje, ele fica por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo que eu tive com o Dr. Gino Ornstein. Então você pode compartilhar com seus amigos, você pode baixar agora mesmo e ouvir o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Bom fim de semana a todos, aproveitem e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.